Olá, pessoal! Agora vamos corrigir um teste que eu fiz com os meus alunos sobre progressões aritméticas. Se você não é meu aluno, não vá embora. Observe bem, porque essas questões são bem relevantes para estudo de IPA. A primeira questão fala o seguinte: considere a PA abaixo, menos 2, menos 11, menos 20, menos 29. Qual é a razão dessa PA? Para descobrir a razão de uma PA, a gente deve fazer um termo menos o seu anterior. Eu posso pegar qualquer termo dessa sequência e eu vou descobrir o resultado. Então, eu posso fazer menos 11 menos o menos 2. Nesse caso, menos 11, menos com menos dá mais, temos menos 9. Ou você pode fazer menos 20 menos o menos 11, que também vai dar o mesmo resultado. Esse resultado sempre dá o mesmo porque a razão sempre é constante numa PA. Então, a nossa alternativa é a D. Na questão número 2, nós temos o seguinte: na ordem apresentada, os números a seguir formam uma progressão aritmética. 14, 10 e não sabemos qual é o próximo. Deste modo, o próximo número dessa progressão será. A primeira coisa que a gente precisa saber é se está aumentando ou diminuindo a progressão aritmética. Nesse caso, nós temos o 14 e ele foi para o 10. Então, ele está diminuindo. Se a gente fizer o cálculo da razão, o 10 menos o termo anterior, nós vamos descobrir que essa razão ela é negativa, ela é menos 4. Isso já indica que é uma progressão decrescente. Se do 10 eu tirar 4, qual é o próximo número? É bem simples, né? 6. Alternativa D. Agora uma questão de interpolação aritmética. Quando inserimos 10 meios aritméticos entre 2 e 79, qual é a razão da PA obtida? A primeira coisa que a gente faz é aquela lista. O nosso primeiro termo da sequência é o 2. Então, o A1 igual a 2. O último termo é o 79. Como eu tenho que colocar 10 números entre 2 e 79, a minha PA vai ficar com 12 termos. Então, este é o meu A12. O meu N é 12, porque eu estou falando do A12, e a razão nós não temos, que é justamente a pergunta. A gente vai usar a fórmula do termo geral para calcular isso. Para quem não lembra, colocando na fórmula, nós temos então o nosso AN, que é o 79, que é o A12, né? O A1, que é o 2, o N, que é o 12, menos 1, vezes a razão. Calculamos esse parêntese. E diminuímos 2 de cada lado da equação, ou, para quem gosta, o passa para o outro lado. Temos, então, 77 dividido por 11, a razão é 7. Nesse caso, a gente tem o menos 7, mas isso não serve, porque esse 7 é positivo. Vamos marcar, então, nenhuma das outras alternativas. Na questão 4, diz o seguinte: observe a figura dada abaixo, na qual foi construída usando palitos de fósforos inteiros. Com os palitos, é possível construir a seguinte sucessão de figuras compostas por triângulos.
Então, nós temos uma sucessão de figuras. Seguindo o mesmo padrão de construção, para obter uma figura composta por 50 triângulos, o total de palitos de fósforos que deverão ser usados é. Então, vamos analisar, antes de mais nada, quantos palitos foram usados na primeira figura. 3. Na segunda, 5. Na terceira, 7. Na quarta, 9. Se você observar, então, é uma PA que está crescendo, obviamente. E a razão dessa PA é 5 menos 3 ou 7 menos 5. A razão é 2, então ela está crescendo de 2 em 2. O primeiro termo é 3. Observe que com 3 palitos a gente faz um triângulo. Com 5 palitos, 2 triângulos. Com 7 palitos, 3 triângulos. Então, essa quantidade de triângulos seria o meu N. Quando N é 1, né? Um triângulo são 3 fósforos. Quando N é 2, 2 triângulos, 5 fósforos. E assim por diante. Então, nesse caso, ele quer 50 triângulos. Ele quer saber o meu A50. Quantos palitos de fósforos precisam? Nesse caso, o N é 50. Utilizamos a fórmula do termo geral e calculamos o valor do A50. A50 igual a 3 mais 50 menos 1 vezes 2, que é a razão. Fazemos a multiplicação primeiro. Logo, a nossa alternativa é a D. Na próxima questão, nós temos uma sequência, que é uma PA envolvendo expressões algébricas. E a pergunta é o valor de x considerando esta PA. Para a gente resolver este problema, nós simulamos o cálculo da razão. Nós já resolvemos questões desse tipo em outros vídeos também sobre PA. Vamos pegar o segundo termo, que é o 3x mais 1, e diminuir do primeiro, que é 2x menos 1. É fundamental que você coloque parêntese nessa expressão. Do outro lado da igualdade, nós vamos pegar o terceiro termo e diminuir o segundo. Coloque parêntese também nesta. Faça a regra de sinal e depois junte os termos semelhantes. Descobrimos então que o valor de x é 3. Neste caso, alternativa B. Em uma PA, a soma dos 3 primeiros termos é igual a 66. Sabendo que o primeiro termo é 37, a razão dessa PA é... Neste problema, nós temos uma situação envolvendo soma de PA. Vamos utilizar primeiro a fórmula da soma. Para quem não sabe ou não lembra, a fórmula da soma é a seguinte. As informações que nós temos é que são 3 termos, então o N é 3, que a soma desses 3 dá 66,
que o A1 vale 37. Aí nós não sabemos qual é o último termo desta PA, o A3, nem sabemos qual a razão, que nesse caso é a pergunta do problema. Vamos começar usando a fórmula da soma, porque nela eu vou ter só um número que eu não conheço, que é o AN. Nesse caso, o A3. A soma dos termos é 66, o A1, 37, mais o A3, vezes a quantidade de termos, que é 3, dividido por 2. Multiplicamos cruzado, 66 vezes 2, vamos chegar num total de 132. Agora fazemos o famoso chuveirinho, que é multiplicar os dois números que estão dentro do parêntese. Descobrimos então que o terceiro termo é 7. Agora falta descobrir a razão. Nós utilizaremos a fórmula do termo geral. Colocamos o A3 no lugar do AN, que é o 7, o 37, que é o A1, mais 3 menos 1, vezes a razão. Chegamos então que a razão vale menos 15, alternativa E. No dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde de 2017, a Organização da Saúde, OMS, deu início a uma campanha sobre depressão com o lema Vamos Conversar. A iniciativa reforça que existem formas de prevenir a depressão e também de tratá-la. Suponha que 2.000 pessoas aderiram no primeiro dia, 4.000 no segundo dia, 6.000 no terceiro dia e assim sucessivamente. Seguindo essa razão, quantas pessoas ao todo serão atingidas na campanha do 1º ao 20º dia? Temos uma PA com os seguintes valores: 2.000, 4.000, 6.000, até chegar no 20º dia, que é o nosso A20. Nosso A1, nós sabemos que vale 2.000. O nosso A20, nós não temos. A razão é 2.000 pessoas. E o nosso N é 20. A pergunta pede quantas pessoas ao todo, do 1º ao 20º dia, ou seja, ele quer saber a soma dos 20 dias. Esta é a nossa pergunta. Mas antes de fazer a soma, nós vamos calcular o A20. Utilizando a fórmula do termo geral, nós calcularemos. Nós sabemos que no 20º dia, 40 pessoas irão aderir a esta campanha. Agora basta calcular a soma desses 20 dias.
nosso resultado é 420 mil pessoas. Alternativa C. Se você nunca pensou num método para guardar dinheiro, agora eu te apresento um: o desafio das 52 semanas. Esse desafio consiste em você guardar a cada semana do ano uma determinada quantia, sempre aumentando um valor constante. Karina descobriu o desafio das 52 semanas, que consistia em um método para guardar dinheiro, onde cada semana ela depositava uma determinada quantidade em sua conta bancária. Na primeira semana, Karina começava depositando R$ 5 em sua conta. Na segunda semana, depositava R$ 10. Na terceira semana, depositava 15 e assim sucessivamente até completar as 52 semanas. Considere as afirmativas. Então, nós temos 4 afirmativas e nós temos que classificar essas alternativas em verdadeiras ou falsas. Antes de começar fazendo qualquer conta, a gente precisa entender como que a PA se monta aqui. Nesse caso, o valor dos termos são o dinheiro que ela coloca a cada semana. E ela vai colocar até fechar a semana 52. Vamos calcular primeiro quanto que ela depositou nessa semana aqui. Não sabemos quanto ela depositou na semana 52, mas sabemos que na semana 1 ela depositou R$ 5. E a razão, ou seja, quanto ela vai depositando a mais, é de R$ 5. O nosso N é 52, porque são 52 semanas. Sabemos então que Karina depositou R$ 260 na semana 52. Isso já é uma das nossas afirmativas, que é a afirmativa 1. Então, essa é verdadeira. A segunda afirmação diz que Karina juntou ao todo R$ 13.780. Vamos calcular isto. Karina não juntou R$ 13.780. Logo, essa afirmativa é falsa. Na próxima afirmação, diz que na 30ª semana o saldo da Karina era de R$ 150. Vamos pensar. Nós sabemos que o A1 da nossa PA é 5, que a razão é 5, e agora ele quer saber a soma das 30 semanas, afinal, é o saldo da conta dela até o momento. Para isso, nós vamos precisar descobrir o A30 e a soma de 30 termos. Agora, nosso N é 30, obviamente. Vendo o número 150, algumas pessoas podem se enganar e achar que a alternativa é verdadeira. No entanto, a afirmativa
diz que é o saldo da conta dela. Diz que o S30 é 150 e nós já encontramos o A30 como 150. Então não tem como ela somar 150 se só na 30ª semana ela colocou 150. Você pode verificar fazendo o cálculo, mas já calculando o A30, você percebe que a afirmação é falsa. Na última afirmação, diz que a Karina ficou com 1.625 na conta depois de depositar o valor da 25ª semana. Ou seja, diz que o S25 é igual a 1.625. Será? Vamos calcular primeiro o valor da 25ª semana. Chegamos então que a afirmação é verdadeira. Logo, nós temos verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Alternativa E.